Então nós estamos vendo agora a parte do questão 12, como conhecemos Deus em 3 artigos. Então agora vamos para o primeiro artigo. O intelecto criado pode ver a Deus em sua essência? Retomando o que nós vimos na aula de ontem, aqui nós não estamos mais no campo da ontologia, da questão 1 à questão 3, a questão 11 é a ontologia, agora nós passamos para o campo da epistemologia. Né? Qual é a diferença entre eles? Aqui é se o intelecto criado, seja ele de ser humano ou de anjo, só tem essas duas categorias aqui dentro, diferente da estrutura budista, que tem muitas outras categorias, aqui dentro só tem essa. Né? Pode ou não conhecer a Deus diante de todas as suas limitações de ser criado? Então, se o ser humano pode ou se o ser angelical pode? Mas não é conhecer o fenômeno Deus, fainômeno, aquilo que aparece para nossa consciência mediante nossos sentidos, mediante a razão, mas se é possível conhecer a essência, o que é muito diferente, porque a essência de Deus é una. E só Deus tem essa essência super especial que é independente de todas as coisas. Então, será que aquilo que a gente pode conhecer, como que a gente pode conhecer algo que é totalmente independente por meio da razão natural? Olha lá, como é que ele vai trabalhar isso? Vamos ver. Vou antecipar para vocês poderem entender, para não chegar até lá na ponte do mistério absoluto, na escuridão das trevas do túnel, entendeu? É pela imago Dei, a imagem de Deus, que se conhece isso. Porque quando Deus faz a gente, ele faz a sua imagem e semelhança. Na imagem e semelhança, contém no quesito imagem o intelecto e a vontade. Para a lógica tomasiana, tá bom? Pode ser que você pense de uma outra maneira e outros teólogos pensem de outra maneira, mas para Tomás de Aquino, imagem e semelhança, a imagem é, como noção geral, o intelecto e a vontade. E a semelhança é a imortalidade da alma racional. Isso aqui é tudo apoio para isso, para essa tese. Tá bom? Apoio para essa afirmação. Apoio como? É aquilo que sustenta essa afirmação. Então, vamos lá agora, que você começou a vislumbrar qual é, mas não entendi ainda a ideia. A ideia é que essa tal da essência de Deus tem um reflexo na gente. Aonde? No intelecto, na vontade e na alma racional e imortal. São reflexos das características de Deus em nós. Não são as características em si, mas são reflexos. Quando a gente fala de navalha de Ockham, por exemplo, o que nós temos é um corte total nessa ideia. Ele fala assim, olha, a ideia de Tomás de Aquino, de Imago Dei, é uma ideia ruim porque não é revelação de Deus. Claro que Deus diz em Gênesis que fará o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas a ideia de que Deus deixa traços na natureza a partir das suas mãos que trabalham como se fosse o vaso de um oleiro, né? Ou como um escultor que esculpe e deixa traços seus ali, é uma ideia antropomórfica e que deve ser abandonada diante da revelação. Aí tem a navalha. Os católicos não aceitam a navalha de Ockham. Guilherme de Ockham, era um frei franciscano. E os dominicanos não aceitaram, diversos não aceitaram a navalha de Ockham. Quem gostou muito da navalha de Ockham não foram os franciscanos também. Quem gostou muito da navalha de Ockham foram os protestantes históricos. Luteranos, calvinistas, batistas, presbiterianos, que mais? Batistas e metodistas, certo? Essas forças do protestantismo histórico da fase do moderno na Europa travou, né? Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui. Aqui trabalham a questão dessa navalha de Ockham, que vocês precisam estar atentos em relação a isso. O que é a navalha de Ockham? A negação de que é possível conhecer Deus por meio da razão natural. É a negação de que é possível chegar até Cristo por meio da razão natural. Só através da fé na revelação. Na Bíblia é que seria possível a salvação das pessoas. Na Bíblia. Mas e o contexto histórico, etc? Isso não interessa para o pessoal. Na navalha de Ockham. Por quê? Porque é a revelação estrita, é sua fé restrita nos conteúdos bíblicos, tal como eles aparecem. Aí vem os problemas. Mas são traduções, não importa. Quer dizer, importa, mas para eles não, entendeu?
Aí tem aquele monte de coisa que a gente não entende, né? O católico fica olhando e fala assim, cara, que é isso? Aí fica um monte de discussão sobre qual a melhor tradução. Aí você fala, mas são só traduções, você pode ter várias. Não, não pode, nós temos que ter uma que traga a essência de Deus. Aí eles falam da tradução do rei King James, aí depois falam de outras traduções. Aqui no Brasil tem a Almeida, e aí Almeida modificada, aí fica um debate estranho entre Almeida modificada e Almeida original, e uma coisa que a gente, que católico olha e fala assim, não entendo o que eu estou vendo, e sei lá se eu quero entender o que eu estou vendo. Mas aí, em função de pesquisas, a gente tem que entrar, né? Se você estiver na área, né, do diálogo interreligioso, você tem que entrar e tentar entender essas diferenças fundamentais entre tradição e protestantismo, né? O protesto contra alguns elementos da tradição, certo? Bom, e o que você acha disso, professor? Eu acho que todo mundo é dom de Deus e pronto, entendeu? Eu não sou daquela galera que fica falando assim, nós temos que unificar todo mundo em cima da Igreja Romana. Acho que não, acho que é tudo dom de Deus. Se não fosse dom de Deus, não estava até hoje existindo. Então pronto, é dom da diversidade, da pluralidade das mentalidades e diversos modos de percepções sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre como viver a espiritualidade de Cristo, por aí. Ah, então você não acha que tem que padronizar tudo? Na verdade, não acho não, não acho que nem dá. Ah, como assim não dá? Era só você força, surge outras coisas, não adianta. O modo de pensar diverso é igual a um jardim. Tenta padronizar só com margarida, você vai ver só. Tenta aí. Daqui a pouco nasce uma outra flor lá, que nasce um mato, que nasce não sei o que nasce não sei o que lá, você fica que nem louco o dia inteiro. Aí daqui a pouco nasce ervas estranhas, tem de novo. Daqui a pouco nasce fungo, nasce cogumelo, nasce trevo, não adianta. Não adianta. Então, o que você faz? Deixa lá, vai dialogando, deixa viver tudo, que não entendo esse negócio de vamos padronizar. Ah, mas então você vai contra a espiritualidade do pessoal do São João Maria Trinon de Montfort. Se a espiritualidade dele for essa daí, eu vou contra. Claro que vou. Não dá, porque não dá. Não dá para padronizar tudo, não. Todo mundo tem que ser devoto de Nossa Senhora. Eu acho que não vai dar. Não vai dar. Seria equivalente a dizer assim, todo mundo tem que gostar de Calvino Peixoto. Como assim? Todo mundo tem que gostar de Roberto Carlos. Por quê? Só pode ter Roberto Carlos no mundo como música. Peraí, não vai dar. Não vai dar. Claro que Nossa Senhora é super especial, não poderia nem estar fazendo essa comparação. Mas não vai dar. Por que não vai dar? Porque é a diversidade. As pessoas pensam de jeito diferente, querem viver as coisas diferentes, querem se identificar de modo diferente, tem uma manifestação da vontade delas espelhada diretamente na devoção popular, em Cristo, Nossa Senhora, Santo Antônio. Depois tem os que falam assim, não quero nada disso, eu quero só Jesus dos Evangelhos. Certo, ok. Ah, então você está relativizando toda a riqueza da Igreja Católica? Não, não estou. Eu acho que todo teólogo deveria passar pela teologia católica, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a maior riqueza teológica está lá. Em termos de tradição, em termos de diversidade de assuntos, diversidade de temas, abordagem distinta, está lá. É a mais diversa. Então eu acho que deveria manter-se esse padrão de diversidade. Aí se a pessoa fala assim, não, mas eu quero ser metodista, não quero ser católico. Tá bom, tudo certo. Ah, eu quero ser batista. Tá bom. Ah, mas não gosto dessa concepção. Todo mundo tem que ser católico, apostólico, romano, que reza o rosário todos os dias. Né, vai ser muito difícil de conseguir, é impossível. Em termos práticos não vai dar. Então a gente tem que seguir a nossa tendência natural. Se eu gosto de Nossa Senhora, gosto de rezar o rosário, gosto de rezar, por exemplo, a coroa angelical de São Miguel Arcanjo. Vocês rezam isso? Os 9 coros dos anjos? Não! Nem gosto, ó. Porque primeiro assim, imagina assim, primeira saudação. Saudamos ao primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, do coro celeste dos serafins, para que o Senhor nos infunda da mais pura e perfeita caridade. Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, glória ao Pai. Segunda saudação.
Saudamos ao segundo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos querubins, para que o Senhor nos conceda a mais profunda e perfeita ciência. Pai nosso que está no céu, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, glória. Você vai fazendo isso 9 vezes, o cara não aguenta, entendeu? O cara fala assim, meu, não aguento mais. Não aguento mais, esse negócio de Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, glória. Que negócio que é esse? Para com isso, menino. Vou ler um livro, vou escutar música, vou ficar lá, Jesus é meu Senhor, eu gosto de Jesus. Vai ficar cantando isso aí, mas não quero ficar rezando Pai Nosso, Ave Maria, não, ué. Ou então o cara pode ser aquele cara mais gospel, né? O Senhor me salva! O Senhor me cura! E fica gritando, né? Pois é, porque você vai fazer o quê? Eu não gosto. Ah lá, o Yoshi tá assim, eu vou me matar, você tá louco, eu não aguento dizer. Então, mas o que que você vai fazer? O que que eu vou fazer também? Não dá, tem gente que gosta, e você vai fazer o quê? Vai falar pra pessoa, não, isso é uma porcaria? Para de ficar escutando a pessoa gritando? É, depende. Né? Então, existe uma variação gigantesca nas espiritualidades das pessoas em termos práticos, né? E o que nós estamos vendo aqui é uma escola também, não é toda a escola. É uma escola. Que a Igreja Católica, no Aeternis Patris, que é uma carta do Papa Leão XIII, estabelece como sendo o referencial da formação dos teólogos católicos. É a Suma Teológica. E que deve ser adaptada. Então você é um papista. Meu Deus. Por que eu sou um papista? Eu acho que a figura do Papa ele é muito importante. E não concordo que os papas do Concílio Vaticano I e os papas do Concílio Vaticano II são papas do capeta. São papas que são espúrios, que não deveriam existir, etc. Ai, cada coisa que a pessoa não inventa para ganhar mídia, não é verdade? Deixa eu ganhar os likes lá no meu YouTube e uns likes no meu Facebook, likes no Instagram, falando um bando de uma enxurrada de bobagem. Nesse momento você vê o Caetano Veloso falando assim: Meu Deus, cara, que loucura! Como você pode falar uma coisa dessas? Tu é burro, cara. Pois é o que você vê, entende? Pra quê? Pra ganhar. Tá cascando o bico. Pois é, por quê? Porque é o que você vê, entende? É na mídia pra ganhar mídia, pra ganhar likes. Pim! Aí depois vende os livrinhos, vende os cursos. Nossa. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Mas vamos lá. Agora que eu já chamei bastante sua atenção, vamos entrar agora para o artigo 1. Um intelecto criado pode ver a Deus em sua essência. Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que nenhum intelecto criado pode ver a Deus em sua essência. Então quer dizer que Tomás vai dizer que tem intelecto que vê. Nenhum intelecto. Certo? Tomás vai dizer tem. Tem intelecto que consegue ver a Deus em sua essência. Mas por que é que tem gente que diz que nenhum intelecto vê a Deus? Com efeito. Crisóstomo comentando as palavras de João, aonde? Capítulo 1, versículo 18. Deu nemo vidit unquam. Ninguém jamais viu a Deus. Se exprime assim. O que é próprio de Deus, não só os profetas, nem os próprios anjos e os arcanjos viram. Ora, o que possui uma natureza criada, como poderia ver o que é incriado? Quem falou isso? Crisóstomo falou isso. No seu comentário sobre o Evangelho de João. Mas eu queria ler isso, hein? O Guilherme vai falar para mim, eu queria ler isso, hein? Onde que eu leio isso aí? Então você tem 2 lugares para ir. Um é do pessoal da Vitória, que é Biblioteca de Autores Cristianos, em termos de linguagem, é da Vitória que está aqui com a gente. Biblioteca de Autores Cristianos, está ali dentro, a BAC. Vocês podem dar uma olhada, tem muita coisa. Então, se não me engano, lá tem. Se não, tem uma outra coleção da Patrística em francês, que tem também. Italiano tem que procurar, mas tem também. Ou você tem Google Translator, entendeu? Se você conseguir achar que isso aí foi digitalizado na internet, Guilherme, você pode pegar o texto, fazer um copy-paste, colocar no Google Translator e botar para o latim, tradução de latim para português. Vai ficar bom? Não. Mas te dá uma ideia, entendeu? Te dá uma ideia. Certo? Te dá uma boa ideia. Vai ter umas coisas meio doidas, aí você tem que olhar o latim, né? Tentar sacar o que está acontecendo lá. Mas é possível já. E aqui no Brasil nós temos a tradução da Patrística da Paulus, tá bom? Que é uma boa tradução também. Agora,
se não me engano, o comentário do Evangelho de João de Crisóstomo existe, mas vocês têm que dar uma olhada aí se existe, eu estou falando bobagem. Certo? Tá bom, então. O que é próprio de Deus, não só os profetas, nem os próprios anjos e os arcanjos viram. Ora, o que possui uma natureza criada, como poderia ver o que é incriado? Por sua vez, Dionísio, olha lá, Dionísio Pseudo-Areopagita, sobre os nomes divinos. Sobre os nomes divinos é uma obra de teologia negativa. Ele vai dizer que a gente não alcança Deus. Deus é aquilo que a gente não consegue falar nada a respeito. Olha lá. Falando de Deus, escreve: nem os sentidos o atingem, nem a fantasia, nem a opinião, nem a razão, nem a ciência. Teologia negativa. Esse nem aí é a teologia negativa. Então o que é esta? Resta tudo aquilo que a gente não consegue expressar. Certo? Isso aqui se aproxima muito da Prajna Paramita budista, a relação da teologia natural da vacuidade, que fala toda hora, não há forma, nem ouvidos, nem olhos, nem boca, nem nariz, nem mente. Você fala assim, como assim? Não entendo, não existe. Na vacuidade não existe isso. No entanto, a vacuidade existe, mas ela é interdependente no Buda Dharma, né, no budismo. Aqui não, aqui o que resta é Deus, e Deus é. Ele não é vacuidade, ele é. Ele é ato puro. Ele é perfeição pura. Ele é bem absoluto total. A vacuidade budista não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, mas se fôssemos classificar em termos teológicos, a vacuidade budista está onde? Está na teologia negativa. 2. Além disso, tudo que é infinito como tal é desconhecido. Ora, Deus é infinito como foi demonstrado. Logo, em si mesmo é desconhecido. Então, além disso, tudo que é infinito como tal é desconhecido. Ora, Deus é infinito como foi demonstrado. Logo, em si mesmo é desconhecido. Certo? Né? Por quê? Nós nunca conhecemos nada que é infinito. Tudo que nós conhecemos sobre o infinito é uma contraposição àquilo que é finito. Então nós imaginamos o que seja infinito. Certo? Natália, você já viu alguma coisa infinita na sua vida? Eu já vi o espaço. Você viu nada. Você viu uma ausência de luz ali, cheio de pontinho branco, né? Que você chama de estrela, e eu também. Né? A gente nunca viu nada de infinito. Não dá para ver. Talvez a Nayara tenha visto o infinito. Quando ela pega, ela vai programar uma CLP e aí entra no looping. Ela tem que parar de algum jeito aquela programação, porque fica assim, circular, né? O laço if, C, o laço condicional dela, dispara um processo que daí ele começa a se retroalimentar e fica para sempre rodando aquela mesma rotina. Isso é infinito? Não é esse infinito que está sendo falado aqui. Não é o infinito processual, que é alcançável por meio de, por exemplo, um laço if, né, com uma linguagem de base, como por exemplo, linguagem C, C++, Turbo C, Delphi, etc. Né? Não. Aqui, essas linguagens só de gente velha, tá bom o que eu tô falando? Tem outros agora, os caras falam de outro jeito, né? Aqui nós estamos falando de uma espécie de infinito que tende para algo de uma experiência concreta do ser, não de um procedimento matemático tecnológico, mas do ser. E isso a gente não tem ideia, a gente só consegue se contrapor porque eu tenho um ser finito, cheio de limitações, então deve existir um ser infinito. E aí, o próprio Aristóteles diz no livro da Metafísica Beta que é necessário colocar o primeiro motor, senão tudo aquilo que nós conhecemos simplesmente se esvai, simplesmente desaparece. Por quê? Porque a gente entra num laço de causas e condições, como se fosse um laço condicional, começa a entrar para o infinito. Aí o Aristóteles fala, a gente vai entrar por regressão infinita, põe um ponto inicial, esse ponto inicial é teos, o primeiro motor. Por quê? Porque ele move todas as coisas, não é movido por nada, para a gente ter um ponto inicial do nosso raciocínio. Isso é pego pela patrística, particularmente mais aprofundado por Boécio, depois ainda mais aprofundado ainda por São Alberto Magno e Pedro Lombardo, aí chega em Tomás de Aquino. E aí nós temos essa grande estruturação. Se vocês olharem as obras filosóficas de Tomás de Aquino, é sempre o comentário a Aristóteles.
Ele não comenta Platão, certo? Então ele sempre vai para Aristóteles. E nós temos uma pequena exceção nele que ele faz um comentário aos nomes divinos do Dionísio Areopagita, mas não foi traduzido, certo? Então, não foi traduzido para o português, né? Além disso, tudo que é infinito como tal é desconhecido. Ora, Deus é infinito como foi demonstrado, logo em si mesmo é desconhecido. Mas assim, não é exatamente porque o conceito de infinito a gente consegue chegar, né? Ademais, o intelecto criado não conhece senão o que existe, pois o que o intelecto apreende primeiro é o ente. Uhum. O que é o ente mesmo, Natália? O que é o ente? Ô, minha filha, você precisa estar com a tabela na cabeça para entender. Vocês também. Se não tiver com a tabela na cabeça, não vai viajar nesses termos aqui. Qual é a tabela que você tem que saber? Ente é igual a? Hein? Alguém Essência responde. Isso. e acidente. Não, quase, mas não é. Existência. Hã? Essência mais existência. Isso. Ente é Existência. igual a essência mais existência. Agora, sob o ponto de vista da forma e matéria, qual é a fórmula que você tem que saber? Ente é igual a forma mais matéria. Sob o ponto de vista da Substância. substância e acidente, qual que é o ente? O ente é igual a substância mais acidente. Lembraram? Pelo amor de Deus, né? Agora, sob o ponto de vista da existência, existência atual, ente é igual a ato mais potência, ou seja, potência mais ato. Mas aí não pode aplicar exatamente na tabela, como eu disse para você, entendeu? Você só precisa lembrar em termos de correspondências. Então, na tabela, do lado da coluna da imaterialidade, o que que você tem? Você tem essência, forma, substância e potência. Do outro lado, aqui, ó, olhando para o lado da coluna, não mais em linha, mas em coluna, o que que você tem? Existência, matéria, acidente e ato, beleza? Não esqueça da tabela. Se esquecer da tabelinha, você não vai ter neném, não. O que vai acontecer é que se esqueceu da tabelinha aqui, sabe o que vai acontecer? Não vai entender nada do que está aqui, tá bom? Então aqui não dá neném, mas dá um problema também, né? Que é o quê? Não consigo entender nada da sua aula, professor. Tô viajando. Aí começa a dar nervoso. Aí a pessoa começa a comer as unhas, começa a puxar a orelha, começa a coçar a cabeça, começa a ter coceira na cara, entendeu? Por quê? Porque tem que lembrar dessa estrutura, senão não consegue pegar a coisa. Lembrando que a última, potência e ato, é só um meio pedagógico que eu estou usando, ela não corresponde exatamente à tabela. As outras três acima, sim. Quais são as três? Vamos lá. Ente é igual a essência mais existência. Ente é igual a forma mais matéria. Ente é igual a substância mais acidente. E a última agora, você tem que tomar cuidado, que é ente é igual a é isso, mas não está na mesma categoria das três fórmulas anteriores. Ente é igual a potência mais ato. Tá bom? Então esse aqui foi um pouco mais deslocado para o lado. Beleza? Se conseguir entender isso aí, consegue sair bem daqui. Tá bom? Então, continuando. Quando a gente fala, então, ente é igual a finito mais infinito, lógico que não. Todo ente é só finito. Só Deus é infinito. Só Deus é essência pura. Só Deus é substância pura. Só Deus é forma pura. Só Deus é ato puro. Opa, mas não tinha que ser potência? Por isso que eu falei para vocês, não é correspondente, só é correspondente para fins pedagógicos. Tá bom? Então Deus não é potência pura. Deus é ato puro. Beleza? Vamos lembrar? Não vai mais errar. Se eu pedir na prova, que não existe, tá bom? Não fica nervoso agora, não existe prova. Mas se eu pedisse na prova, você acertaria? Acertaria? Não acertaria, não acertaria, porque me dá nervoso, eu fico ansioso, não vai, a prova não vai, a prova não vai. Então tá bom. Mas tem que lembrar aí que você conseguiria, porque você tem que estar treinando essa tabelinha constantemente. Ora, Deus não é um existente, está acima da existência.
como afirma Dionísio. Logo, ele não é inteligível, mas está acima de qualquer intelecto. Então, por que serve falar de Deus? Meu filho, minha filha, eu já falei para vocês que é um caso assim, pacífico, selado, estável, que ninguém mais fala. E falar de Deus é para desenvolver sua inteligência, mas não vai alcançar. É para desenvolver o intelecto do ser humano, mas não alcança. E aí você está aprendendo agora o porquê, né? 4. Ademais, entre quem conhece e o conhecido deve haver alguma proporção, pois o conhecido é a perfeição de quem conhece. Ora, não entendi nada. Então vamos lá de novo. O que ele está argumentando? Entre quem conhece e o conhecido. E aí a pessoa pensa assim, tá bom, quem conhece é minha mãe, o conhecido é o vizinho. Não, dá para pensar assim, não. Olha, quem conhece é você. O conhecido é quando você conheceu mesmo alguma coisa. Deve haver alguma proporção. Pois o conhecido é a perfeição de quem conhece. Por que é perfeição? Perfactum. O conhecido é o fato de quem conhece. Melhorou? Melhorou? Fato, ou seja, o acontecimento, aquilo que ocorre. Melhorou? Melhorou o termo perfeição? Porque o problema é o termo perfeição. A pessoa fica nervosa, né? Com o termo perfeição. Ah, eu não consigo entender. Perfectio, perfactum. Certo? É o fato. Ok. Então, pois o conhecido é o fato completo de quem conhece. Ora, não existe nenhuma proporção entre o intelecto criado e Deus, porque uma infinita distância os separa. Logo, o intelecto criado não pode ver a essência de Deus. Mas aí por que Deus veio falar com o ser humano então? Então aí nós temos um monte de problemas aqui, né? Logo, o intelecto criado não pode ver a essência de Deus. Não é pode ver a Deus, mas pode ver a essência de Deus. Esse é o tópico, né? Em sentido contrário, lemos a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2 da Vulgata. O que é a Vulgata? A Bíblia escrita em latim. Foi traduzida por Jerônimo. Agora, o século eu não lembro muito bem qual, mas você tem que olhar aí, tá bom? Acho que é século V, não sei lá quando, século VI. Então, em sentido contrário, lemos a primeira carta de João. Haveremos de vê-lo tal como é. Videbimus eum sicut est. Que bom que virou português, né? Porque pensou ficar falando desse jeito aqui, vai parecer aquele pessoal do Asterix e Obelix, já viram? Falando, já viram? Não viram, né? Essa cambada de gente nova. Só sabe que é Asterix e Obelix quem é velho. Esses pessoas novas só sabem que é Pokémon, mano. Ô, Pokémon é uma coisa de covarde, viu? Do universo, viu? Você nunca põe os outros pra... Eu nunca vi isso na minha vida. Que coisa mais de covarde. Nunca vi tanta covardia num desenho só. Você coloca monstro pra lutar no seu lugar, mas vá ser covarde assim, hein? Põe o monstro lá, vai lá, monstrinho, luta pra mim. Por que o treinador não vai lá lutar? Em vez dele, mas como assim? Põe os monstros pra se machucar e ele fica lá gerenciando, é? Que coisa covarde, né? Vai ele lá lutar? Não, não, não vou lutar não. Deixa o meu monstrinho. Monstrinho vem aqui, eu cuido do você. Ah, monstrinho tudo queimado, tudo detonado, até morre os monstrinhos. Ô criatura covarde, né? Não dá. O que tá acontecendo com essa geração? O que está acontecendo, meu Deus? É uma covardia, terceirizando briga, rapaz. Que é isso, sabe? Não dá, não. Aí depois fica mandando os anjos também, né? Você sabe que tem uma corrente atual que fala para os anjos da guarda fazer essas coisas para você, né? Aí reza, anjo da guarda, faz não sei o que lá para mim, anjo da guarda. No anjo da guarda não é Pokémon, não. Quem tem que fazer é você, rapaz. Não é para você fazer anjo da guarda de Pokémon, rapaz. Que coisa. Então, olha só, respondo. Todo objeto é cognoscível à medida que se encontra em ato. Lembra lá? Tabela, potência, ato. Em ato, quer dizer que eu consigo perceber, conhecer. Se é só potência, está no campo das hipóteses, possibilidades, não consigo conhecer. Não sei o que é. Então, ato é aquilo que está acontecendo. Então, olha, todo objeto conhecível à medida que ele que acontece, que está acontecendo.
se encontra em ato, a mesma coisa que está acontecendo, beleza? Sem problemas? Todo objeto cognoscível, ou seja, passivo de conhecimento, quando ele acontece, quando ele existe, quando ele ocorre. Deus, que é sempre acontecimento, ato puro, sem mistura nenhuma de potência. Aí quer dizer que não tem tempo. Deus não tem tempo. Eu não entendo isso. Nem eu. Como assim? Você é meu professor, você não entende? Pois é, meu filho, como é que eu vou entender um treco desse, entendeu? Você entende linguisticamente, mas a experiência de conhecer que Deus é ato puro, eu sou uma criatura dentro do tempo, como é que eu vou entender algo que está fora do tempo? Só por analogia. Né? Então, Deus que é ato puro, sem mistura nenhuma de potência, ou seja, sem tempo, presente, passado, futuro, ele é sempre presente. É, portanto, cognoscível ao máximo. Por quê? Veja o que ele falou. Se algo que acontece é cognoscível, e Deus sempre acontece, então Deus é sempre cognoscível. Isso chama-se método dedutivo, método de dedução e silogismo combinado, tá vendo? Então, método silogístico, não existe método silogístico, né? É lógica silogística e método dedutivo. Aqui ele acabou de dar um truco em todo mundo, entendeu? Vocês conhecem truco? Truco 3, eu quero 6, aí começa aquele negocinho, ele acabou de dar um truco na gente. Como é que você escapa disso aí? Ele deu um truco, porque você aceitou a primeira. Se você, todo objeto cognitivo eu digo que se encontra em ato. Mas fala certo, falou certo, você entrou. Deus é ato puro sem mistura nenhuma de potência, portanto cognoscível ao máximo. Acabou. Portanto, é logo cognoscível ao máximo. E agora? E agora não tem nada pra falar. Matou a situação. Por quê? Porque a gente aceitou a primeira. Você podia falar logo do primeiro, mas o objeto cognoscível é isso mesmo? É só quando é conhecido em ato? Mas e quando eu imagino ele está em ato? Então, aí daria um pouco mais de complicação para Tomás. Mas no momento que você aceita a primeira premissa do silogismo, já acaba. Que ele entra com a segunda. Deus é ato puro sem mistura nenhuma de potência, certo? Você fala certo. Logo, Deus é cognoscível ao máximo. E a cara da Nayara tá assim, nossa. E agora, Nayara? Como que você sai disso? Difícil de sair disso, porque aceitou a primeira foi, né? Contudo, o que é ao máximo cognoscível em si mesmo, por que ele coloca esse contudo? Porque você pode responder, então por que eu não conheço Deus no máximo, já de cara, sem necessidade de teologia, sem necessidade de filosofia, sem nada? Por que não? Agora ele vai responder, contudo, o que é ao máximo cognoscível em si mesmo não é cognoscível por um intelecto por exceder em inteligibilidade o intelecto. E aí a Natália, aquele momento que a Natália entra em desespero e fala assim, não estou entendendo nada. Aí ele coloca um exemplo. Exemplo. O Sol, ainda que seja ao máximo visível, não pode ser visto pelos morcegos em razão do excesso de luz. Por isso, alguns afirmaram que nenhum intelecto criado poderia ver a essência de Deus. Mas esta posição não é admissível. Como a bem-aventurança última do homem consiste em sua mais elevada operação, que é a intelectual, se o intelecto criado não pudesse ver a essência de Deus, ou não alcançará nunca a bem-aventurança, ou sua bem-aventurança consistirá em outra coisa distinta de Deus, o que é estranho à fé. Então a coisa está mudando aqui, hein? Vamos ver a nota de rodapé B. Super gigante nota de rodapé. O que é estranho à fé é cada uma das proposições que compõem o dilema. Logo, a consequência que levam uma e outra, visão de Deus é impossível a todo intelecto criado. No entanto, propõe-se uma prova da segunda proposição, e isto indica que ela não é diretamente contrária à fé, a qual não se prova. Como assim? Olha, no dia que você conhecer totalmente Deus, não é necessário mais fé, porque você conhece totalmente, não tem que arriscar nada. Fé é quando você tem que arriscar que talvez seja. E você fala, não, é isso aqui. Por quê? Porque eu tenho fé que é. Porque alguém me falou que é. Não porque meu conhecimento é direto. Jesus disse que Deus é nosso Pai. Então nós acreditamos em Jesus. Acreditar em Jesus tem fé em Jesus. Mas quais as evidências que Deus é nosso Pai? Bom, aí evidência mesmo não tem, né?
Seu pai é o pai do Yoshi, é o seu Takahashi, entendeu? Como assim? Deus é meu pai? Aí entra toda uma questão de deduções, etc. Você tem que aceitar uma série de coisas que não são da experiência comum, certo? Então não se prova. Ela o é indiretamente, no sentido de que logicamente leva a negar que Deus seja o princípio imediato por criação da criatura inteligente. Observemos que no argumento em sentido contrário, um argumento escriturístico tópico foi fornecido em favor da conclusão. Por que não se deter aí? É que a razão que acredita quer, na medida do possível, compreender o porquê das coisas que lhe são reveladas. Nessa primeira parte do artigo, trata-se de mostrar que a visão imediata da essência divina, expressamente prometida pela Escritura aos crentes, é o termo ao qual conduz por si o anúncio e a aceitação do Evangelho, a boa nova da salvação, da bem-aventurança. O que é essa tal da. Vamos lá. A visão imediata da essência divina, de acordo com o comentarista aqui, dominicano, é o quê? O anúncio e a aceitação do Evangelho. Que implica na salvação e na visão beatífica de Deus. Então, para aquele que crê em Cristo, é possível que a essência de Deus seja vista diretamente pela alma, pela sua alma, e não só isso. É possível que, de certa maneira, se veja desde já a essência de Deus pela fé em Cristo. Qual Cristo? Da minha imaginação? Não. Pelo Cristo dos Evangelhos. Não é o Cristo que eu imagino. É o Cristo que está nos Evangelhos. Portanto, pressupõe que eu leio o Evangelho, né? No mínimo que eu leia, que eu estude comentários como Crisóstomos, Agostinho, tantos outros padres da patrística que colocaram, né? Os comentários aos Evangelhos. O próprio Tomás de Aquino tem comentários aos Evangelhos, né? Mas se bem que os comentários de Tomás de Aquino aos Evangelhos não é bem Tomás de Aquino, chama-se Catena Áurea, que ele faz um monte de recortes tópicos do que falaram cada um das fontes que ele tinha na época, uns blocos assim. Né? A perfeição última da criatura racional se encontra naquilo que é para ela o princípio de ser. A perfeição última da criatura racional se encontra naquilo que é para ela o princípio de ser, pois cada coisa é perfeita à medida que atinge o seu princípio. E agora começa, né? Agora, se alguém fala assim, não entendi, é mais complicado do que parece. A defesa aqui, por isso que tem o item C aqui, ó. Vamos lá ver o item C. Item C. O que é fora de propósito não é precisamente que nenhuma criatura intelectual chegue à visão imediata da essência divina, mas que isso seja radicalmente impossível. O que é um desejo natural é o desejo que brota espontaneamente das profundezas da natureza, por oposição ao desejo arbitrariamente construído na imaginação ou no próprio intelecto. Um desejo natural exprime o que a natureza é, de modo que essa se negaria a si mesma se produzisse por si o desejo de uma coisa absolutamente impossível. De modo inverso, pretender que o objeto de tal desejo é absolutamente impossível seria negar a natureza do próprio objeto, próprio desejo. Por exemplo, o que ele está querendo dizer? Aqui nós temos o argumento da natureza, da imagem e semelhança de Deus, como eu disse para vocês. Ora, se Guilherme deseja ver a Deus, é porque há algo no desejo de Guilherme que torna palpável, plausível ver a Deus. E como é o objeto máximo, que é Deus, que é o princípio do ser, então significa que no princípio do ser do Guilherme existe algo que chama para Deus. Portanto, o desejo de ver a Deus é plausível. É justificável. Pela própria natureza do desejo do Guilherme. Pegaram a ideia? Mas e se o Guilherme fala assim, mas eu quero ver a Deus, mas o meu Deus é o mercado. Eu quero ver a Deus, mas o meu Deus é o consumo. Eu quero ver a Deus, mas o meu Deus é o dinheiro, isso é riqueza. Errou o objeto. Esse Deus não é o Deus que é princípio do ser. Isso é um
O dinheiro, o mercado, é o quê? É tudo coisa que tem ato e potência, é tudo coisa que tem forma e matéria, talvez. É tudo coisa que tem essência mais existência. Não é Deus, porque Deus não tem nada dessa segunda parte da coluna que nós colocamos no começo da aula, certo? Mas é irrazoável, então, que o Guilherme queira ver a Deus. Por quê? Porque está fora da questão de ente igual a essência mais existência, forma mais matéria, substância mais acidente. Está fora. Como que pode, então? Como que pode? Como que pode? René Descartes, no seu livro Meditações, deu início à filosofia moderna. Ele diz que a ideia de Deus é tão alienígena ao ser humano que só Deus pode ter colocado dentro da cabeça do ser humano. Por quê? Porque não é possível. E essa é a prova de que existe Deus. Algo tão para lá de Bagdá que não dá para entender. Como que isso pode ter surgido na cabeça do ser humano? Isso só pode ter sido colocado por Deus. Essa é a prova que Deus existe, certo? Agora, aqui em Tomás, aqui no nosso comentário é algo semelhante. É algo semelhante que está aqui. Por quê? Porque eu desejo tanto Deus, mas da onde vem a ideia de desejar Deus? Esse desejo de ver a Deus, esse desejo intenso que o Guilherme tem de ver a Deus, só pode ter sido colocado na própria natureza do princípio do ser, que é Deus, e que chama o Guilherme para si. Tomás de Aquino disse assim para a irmã dele. Nós aprendemos isso, vocês não fizeram a formação com o Frei Marcelo Neves, né? Então o Frei Marcelo Neves fala assim, nosso diretor espiritual fala assim, olha, Tomás de Aquino, a irmã do Tomás de Aquino, que era uma mulher casada na época medieval, né? Uma senhora de feudo, né? Perguntou para ele assim, eu quero ser santa, o que eu preciso fazer? Tomás de Aquino disse para a irmã dele, você só precisa desejar. Desejar ser santo. Desejar ser santa. É o suficiente para você ver a Deus. Por quê? Porque o fundamento é esse. Está no princípio do ser desejar a Deus. Por quê? Porque foi Deus mesmo que colocou lá. No momento que é Deus mesmo que faz, você deseja ver a Deus, então é Ele que continua operando. Sacaram a ideia? Você não precisa se esforçar mais, você só precisa ter fé. E continuar desejando ver a Deus e claro, né? Quando a gente deseja algo, você faz algo, né? Você já nunca desejou namorar com uma menina, com um menino? Você nunca desejou? Nunca desejou? Ué, quando você deseja, você vai atrás, não vai? Se você não faz nada, você vai ficar que nem aquela coisa de amor platônico, entendeu? Nunca vai atrás, nunca faz nada. Aí, uau, aí fica aquelas pessoas que ficam com um fotinho da pessoa, stalker, fica louco, fica doidão. Então, não pode, né? Diga, Vitória. Profesor Plinio, una pregunta. ¿Deseo pudiera ser entonces equiparado a necesidad? Pode, sem dúvida nenhuma. Pode ser equiparado à necessidade. Uhum. Existe uma necessidade no ser humano, então, de conhecer a Deus. Muito boa essa sua, vamos dizer assim, seu insight, Vitória. De fato, é uma necessidade, né? A doutrina católica coloca que há uma necessidade no ser humano que não encontra sentido nas coisas criadas se não conhecer o seu Criador. E esse conhecimento funciona como uma necessidade, como a Vitória colocou. Algo que faz a gente buscar Deus, porque nós somos criaturas que têm uma alma imortal, uma alma racional imortal que procura pela sua perfeição. E a sua perfeição não pode ser outra que o próprio Deus. Certo? Isso está no início do catecismo da Igreja Católica. Então essa é uma posição bem católica, a ideia de necessidade de Deus. Certo? Obrigado, Vitória, muito legal. Então, do modo inverso, pretender que o objeto de tal desejo absolutamente possível seria negar a natureza. Qual natureza? Do princípio do ser. Do ser, em outras palavras. Né? Então, o princípio é o modo de ver a natureza do ser, e aqui ele está dizendo que nega-se completamente a própria natureza do ser. Santo Tomás retomará desenvolvendo o argumento do desejo natural no contexto da busca da verdadeira bem-aventurança humana. Tem um desejo natural. Certo? Se há um desejo, como disse a Vitória, há uma necessidade. Né? Pois é.
O homem, quando vê um efeito, tem o desejo natural de conhecer sua causa. E daí nasce, entre os seres humanos, a admiração. Se então o intelecto da criatura racional não pode alcançar a causa primeira das coisas, um desejo natural vai permanecer vão. Ó, se o intelecto da criatura racional não pode alcançar a causa primeira das coisas, então, por que Deus colocou em você esse desejo natural? Vai permanecer vão, não serve para nada. E aí nós caímos na questão de que Deus necessariamente cria tudo com um objetivo útil. Vocês vão ver no tratado sobre os seres humanos. Não existe nada no ser humano que não seja útil. Então, o princípio da otimização está aí. Quando a gente usa o princípio da otimização de processos, o processo tem que ser o mais simples, o mais rápido, o mais objetivo, que atinja a sua utilidade com o menor número de processos possíveis. Certo, Guilherme? Certo, Nayara? Vocês estão acostumados com isso, certo? Então, isso tem a sua base aqui, ó. Eu não sabia, hein? Vocês não sabiam, né? Mas a base é teológica, viram aí? É um fundamento teológico. Mas isso é fundamento científico. A raiz é teológica. Por quê? Porque isso está ligado diretamente à criação e como Deus organiza as suas criaturas. Eu acredito que a Ana Beatriz também tenha visto isso bastante vezes, né? Essa questão de processo, a Tatiane também, né? Que fizeram administração, né? Não sei se... Eu acho que a Ana Beatriz... Ana, você fez administração de empresa? Não. A Tati fez, né? A Tatiane fez, né? Ixi, Ana, tá sem microfone aí, hein? Ou eu que tô sem? Não, não tô não, porque a Vitória falou comigo, né? Não, aqui também não estou ouvindo. É. Bom, portanto, deve-se conceder que os bem-aventurados veem a essência de Deus. Então, os bem-aventurados, você no futuro verá a essência de Deus. Ela falou Quanto que ao fez primeiro, direito. ela fez direito, certo? Não, direito não tem tanto a questão do processo, a não ser que você seja administrador de cartório lá com o juiz. Aí você vai ter que fazer aulas para isso, né? Então aí. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que as duas autoridades invocadas falam da visão compreensiva. Visão compreensiva. Ó, outra modalidade de visão. Por isso, Dionísio faz preceder as palavras alegadas por estas. Ela é para todos universalmente compreensível e nem os sentidos, etc. Assim também Crisóstomo, doutor da igreja, diz o quê? Em seguida, ao texto citado, escreve: chama aqui visão a certíssima consideração e compreensão do Pai, igual a que o Pai tem do Filho. Aí é impossível, né? Porque aqui pertence ao princípio do ser de Deus. É por isso, mas existe uma visão nossa, que é uma visão ligada ao princípio do nosso ser e que atinge a sua perfeição, mesmo na imperfeição da criatura criada, né? Essa criatura já é criada, né? Tá bom? Então, do ser criado. Então, da visão compreensiva. Então, o nosso intelecto não vai compreender Deus, mas o nosso ser vê Deus pelo nosso desejo, pela nossa estrutura ontológica, vê. Então esse ver não é a visão compreensiva, não é a visão da faculdade da alma, é algo que ultrapassa, é uma analogia, entende? Uma analogia com o nosso sentido da visão. Mas não podia ser saborear Deus, como alguns místicos dizem? Poderia, mas por que não usou então saborear Deus? A Natália está assim, saborear Deus? A Natália está toda feliz, né? Porque é da nutrição, mas saborear Deus. Por quê? Porque aqui nós estamos usando uma ideia de visão, que é Aristóteles que coloca isso. Qual é a faculdade sua que você jamais gostaria de perder, se fosse para escolher? Aí todo mundo, ele diz, escolhe a visão. A última, eu não quero perder ela de jeito nenhum, é a visão. E isso depende, sabe por quê? Porque a filosofia muçulmana, e tem outras filosofias que não aristotélicas, porque na religião islâmica ou muçulmana, nós temos diversas filosofias, mas não tem só Averroes e Aristóteles, tem outras lá dentro. Algumas escolas dizem que é o paladar. E na filosofia budista também é dito que é o paladar o primeiro, não é a visão.
Quando o neném nasce, ele quer mamar, não quer? Não quer comer? A visão dele está perfeita? Não está. Está em desenvolvimento ainda. A primeira coisa que se faz é comer. É por isso que fala que primeiro é o paladar. Então tem diversas pessoas místicas que falam que é saborear Deus, saborear a Eucaristia, saborear Cristo. Não é ver. E por que não ficou saborear então, mas ficou ver? Aí é porque é uma questão de aderência de instrumento, né? E porque nós temos uma questão aí de sempre uma certa contraposição em relação ao corpo que vai sendo vencida na teologia contemporânea, né? De pureza do corpo e etc, né? Que o corpo não é puro, então por isso não é capaz. Aí tem toda uma questão de teologia do corpo que vem sendo desenvolvida até atualmente na teologia da contemporaneidade, porque antes disso não tinha, né? Quanto ao segundo, deve-se dizer que o infinito que diz respeito à matéria não determinada pela forma é por si mesmo desconhecido, pois só conhecemos mediante a forma. Mas o infinito que diz respeito à forma, não limitada pela matéria, é por isso mesmo conhecido ao máximo. Ora, como vimos, Deus é assim infinito, não porém do primeiro modo. Beleza? Posso passar para o terceiro, né? Ou não? Sim ou não? Natália, sim ou não? Sí, Obrigado, Vitória. E você, Natália, posso ou não? Ó, você não respondeu. E Pode. aí? Então tá. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que Deus não é um existente, como se de nenhum modo fosse existente, mas que está acima de todo e qualquer existente, pois ele é seu ser. Deus é ato puro, Deus é essência, nele coincide essência e existência, lembra? Então, tá aqui, ó. Mas Deus é essência, né? Existência seria acidente, estaria dentro do tempo, né? Então, nele coincide aqui, ó, mas está acima de todo e qualquer existente, pois ele é seu ser. Portanto, daí não se segue que não possa ser conhecido de maneira nenhuma, mas que excede todo o conhecimento, isto é, que não pode ser compreendido completamente. A gente vai ver Deus face a face. A visão da compreensão, como diz Tomás de Aquino, que equivale à compreensão nossa, vai até o limite do nosso ser, mas não ultrapassa, a não ser que Deus queira. Bom, então aí é outro nível. Daí entra o nível místico de novo, né? Aí entra uma outra coisa que não está dentro da teologia natural, e aqui nós estamos ainda dentro do âmbito da teologia natural. Bom, então quando você recebe a adoção filial em Cristo, existe um movimento de Deus que transforma a sua substância, transforma a sua essência, aproximando você cada vez mais de Deus e do mistério da Trindade. Mas se você vai se emergir na Trindade, vai conseguir entender, é um debate dentro da área da teologia mística. Não está resolvido nem vai se resolver, mas é interessante para quê? Para desenvolver o seu intelecto, desenvolver a sua vontade, desenvolver o seu desejo de se aproximar cada vez mais da perfeição última que é Deus, certo? Então, continuando. Quanto ao quarto, deve-se dizer que a proporção se diz em dois sentidos. Primeiro, para exprimir uma relação quantitativa, como duplo, triplo, igual, são espécies de proporção. Segundo, qualquer relação de um termo a outro é chamada de proporção. Nesse sentido, pode haver proporção entre a criatura e Deus, pois ela se encontra com ele na relação do efeito à causa e da potência ao ato, ou seja, na interdependência. Então aqui nós estamos numa questão de linguagem. Proporção é a mesma coisa que dependência, que é interdependência, que holismo e etc. Então assim, ó, nesse sentido, o intelecto criado pode assim estar proporcionado, ou seja, relacionado a conhecer a Deus. Certo? Como disse Tomás, pelo desejo. Como disse Vitória, por uma espécie de necessidade. Né? Tá bom? Então é possível. Matou a situação? Possível. Não é possível ver a essência de Deus? Sim, é possível ver a essência de Deus. Você tem agora vários argumentos. Se você vai conseguir replicar esses argumentos na prova, já é outra coisa. Agora eu congelei o Yoshi de novo. Que prova, meu irmão? Para com isso! Não quero fazer prova nunca mais na minha vida. Me tira dessa, meu filho. Então, a prova aí é a prova da vida, né? Ai, que bonito, professor. Me tira dessa prova, rapaz. Para de falar de prova. Então tá bom. Chegamos ao final, então, da nossa questão de número 12, artigo 1. Vamos tirar foto.
Cadê neném? Cadê? Hoje não tem neném? Tá dormindo? Ah, tá dormindo. Eu não aguento mais esperar, você não vai tirar foto? Eu vou piscar, hein? Eu não tô aguentando mais, minha filha. Pelo amor de Deus, tira essa foto, rapaz. Já tirei, já tirei. Ah, já É tirou que no eu aviso? tava Não fala falando nada? com Tô o aqui microfone parado que nem uma mutado. estátua. Eu Então falei tá. 3, 2, 1, mas tava fechando, É, desculpa. tava fechado o microfone, eu tô aqui congelado, brincando de estátua. Oh, meu Deus. Então tá bom. Obrigado. Até mais. Tchau.